Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Hoje eu estarei falando sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes, que se encontra aqui no livro de João, no capítulo meia dúzia. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Esse texto é muito lindo. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus ele teve compaixão da multidão. Jesus sabia que aquele povo estava faminto. O Senhor sabia que aquela multidão estava com fome. O Senhor não queria despedir o povo com fome. Ele sabia que aquelas pessoas tinham passado o dia inteiro e não tinham comido nada. Então ele fez uma pergunta para Filipe. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que todos que procuram Jesus, e o que é procurar Jesus? Procurar Jesus é você procurar a palavra, buscar a palavra. Jesus, ele é a palavra, é o verbo que se fez carne. Todos que o buscam, que procuram Jesus, que buscam a palavra, serão alimentados com o alimento da alma. O Senhor nunca deixa ninguém vazio. Aquela multidão estava faminta e ele não quis deixar aquela multidão voltar para suas casas com fome. Porque todos que procuram o Senhor, eles são saciados. E é interessante também que quando Jesus perguntou para Filipe, que era um dos seus discípulos, onde compraria pão para dar para aquele povo, a Bíblia diz que Jesus ele só fez essa pergunta para Filipe para o experimentar, ou seja, para testar Filipe. Porque a Bíblia deixa muito claro, no versículo de número 6, que Jesus ele só perguntou para experimentar porque ele bem sabia o que fazer. E é isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes nós nos desesperamos sem saber o que fazer diante de várias situações. Porém, eu quero que você saiba de uma coisa. Mesmo você não sabendo o que fazer, Jesus sempre sabe o que fazer. É necessário você entregar suas ansiedades e seus problemas nas mãos do Senhor. Entenda, Ele sabe o que fazer. Ele sabe como fazer. Às vezes nos preocupamos, nos desesperamos, às vezes perdemos o equilíbrio emocional por não entender como iremos fazer ou de que forma iremos fazer. Mas quando nós entregamos e confiamos os nossos problemas nas mãos do Senhor, você pode ter certeza que ele sempre vai arrumar um jeito de fazer. Então Jesus perguntou: onde compraremos pão para dar para essa multidão? Ou seja, ele perguntou para experimentar. No versículo 7, Filipe vai responder o seguinte: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 7 é que o pouco que temos na mão de Deus se torna muito. O pouco que nós temos nas mãos do Senhor se torna muito. Você precisa entender isso. Quando Jesus perguntou para Filipe aonde compraria pão para alimentar aquela multidão, não era pouca gente. Era aproximadamente quase 5.000 pessoas. E isso fora as mulheres e as crianças. Então Filipe ele não sabia o que fazer.
Ele até disse para Jesus: Senhor, 200 dinheiros de pão, se nós comprássemos, não daria para alimentar essa multidão, ou seja, muito pouco. E daí o que é que eu aprendo é isso, que o pouco que às vezes a gente acha que nós temos, isso é o suficiente quando nós confiamos e entregamos nas mãos de Deus. O pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus não é nada. Eu acredito que você já ouviu muito falar sobre isso, mas isso é uma verdade. Não está na Bíblia assim, né? É claro desse jeito, mas é verdade. O pouco sem Deus, ou melhor, o pouco com Deus é muito. Então Filipe disse: 200 dinheiros de pão não dá para alimentar essa multidão. No versículo 8 diz: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Então você percebe que mais um discípulo chamado André, ele disse o seguinte: tem aqui um rapaz que ele tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Você percebe que outro discípulo não estava entendendo o que Jesus ia fazer, ou como Jesus ia fazer para alimentar aquela grande multidão faminta, porque a única coisa que tinha era 5 pães e 2 peixes. E detalhe, ia continuar sendo os mesmos pães e os mesmos peixes enquanto estivesse na mão desse rapaz. Eu vou te dar um exemplo. Uma bola de futebol nos meus pés não vai dar em nada. Agora, se eu pegar essa mesma bola de futebol e colocar nos pés de Neymar, o que é que vai acontecer? Uma raquete de tênis, se colocar nas minhas mãos, não vai dar em nada. E se colocar nas mãos de Guga, o que é que pode acontecer? Eu quero que você entenda o seguinte: 5 pães e 2 peixes na mão daquele menino continuava sendo os mesmos pães e os mesmos peixes. Porém, quando colocaram nas mãos de Jesus, o que foi que aconteceu? Multiplicação. Enquanto a sua vida, sua família, seus problemas estiverem nas suas mãos, nada vai mudar. Agora experimenta colocar tudo nas mãos de Deus. Você percebe o que eu quero que você entenda? Que enquanto aqueles pães e aqueles peixes estavam na mão daquele rapaz, continuava a mesma coisa. Mas quando foi colocado nas mãos do Senhor, houve multiplicação. Enquanto a sua vida, a sua família estiver nas suas mãos, nada vai acontecer. Quando você pega a sua vida, a sua família, entrega na mão do Senhor, entrega na mão de Deus, você pode ter certeza que Ele sabe o que fazer. Então, aquele rapaz teve que colocar nas mãos de Jesus os 5 pães e os 2 peixes. No versículo 10, olha o que foi que aconteceu. Versos 10 diz assim: e disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, ou seja, havia muito mato, muita grama, né? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Outra lição que eu aprendo nesse versículo, a Bíblia diz que Jesus mandou todos sentarem. Imagina aí uma grande multidão de quase 5.000 pessoas. Imagina comigo o barulho, o tumulto que estava. Todos estavam desorganizados. Você percebe que Jesus colocou em ordem, né? Você precisa também organizar a sua vida. Nada acontecerá na sua vida se não estiver em ordem. Organize a sua situação. Para o milagre acontecer, Jesus ele teve que, antes de tudo, colocar em ordem. A Bíblia diz que os seus discípulos faziam grupos de 100, grupos de 50, e ia mandando cada uma dessas pessoas ir sentando, se organizando. Porque Jesus ele não opera onde há desordem. Jesus ele não opera onde há bagunça.
é necessário também você entender esse princípio e colocar sua vida em ordem, organizar o seu casamento. Você que, por exemplo, tem pessoas que está há anos morando junto com um homem, morando junto com a mulher, construiu até uma família, tem filhos, mas ainda não se regularizou, ainda não procurou casar, ir lá no cartório, fazer tudo certinho, organizado, para que venha a estar de acordo com as escrituras sagradas. É necessário você colocar em ordem a sua vida, colocar em ordem o seu casamento, colocar em ordem a sua vida financeira, a sua vida profissional. Entenda, Jesus ele não opera aonde há desordem. Antes do milagre acontecer, antes de ele fazer alguma coisa para multiplicar os pães e os peixes, ele pediu para todo mundo sentar, ou seja, ele colocou tudo em ordem. Imagine a bagunça que estava. Imagine o tumulto que estava. Quase 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, que normalmente o número é maior, mas ele mandou todo mundo sentar, ou seja, ele colocou tudo em ordem. É necessário você aprender isso, porque senão nada vai mudar. Repito, Jesus, Deus, não opera onde há desordem, onde há bagunça. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Faça tudo com ordem e decência. Quando Ezequias, lá no livro de Isaías, a Bíblia diz que Ezequias adoeceu, Deus falou com o profeta Isaías para mandar um recado para Jeremias. Isaías foi até lá e disse, olha, Deus mandou vir aqui te dizer, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Então veja a importância de organizar a vida, organizar a casa, o casamento, que antes de morrer, antes de Ezequias morrer, porque Deus deu a sentença para ele, que ele ia morrer, mas antes ele deveria colocar a casa em ordem. Não sei se você conhece esse texto. É lógico que Deus não permitiu ele morrer naquele dia, porque ele orou, ele se inclinou para Deus e Deus ainda acrescentou mais 15 anos na vida dele. Mas é necessário você entender, porque se a sua vida estiver bagunçada, virada de cabeça para baixo, tudo desorganizado, você está junto há tantos anos, não se casou, procure casar, meu amigo. Procure se regularizar. Acaba com esse negócio de ouvir as pessoas, casamento é aquele que bem vive. Tem uns que dizem assim, quem casa é passarinho, quem casa é canário. Esses conselhos são de pessoas que não querem se comprometer. Não querem se comprometer com mulher alguma, não querem se comprometer com homem algum, e nem tampouco com Deus. Normalmente as pessoas que pensam assim é isso. Mas a pessoa que quer algo sério, que quer assumir responsabilidade, ele procura fazer tudo certo, ele procura casar, sabe? Ele procura andar na linha. É lógico que a gente nunca será perfeito, mas vamos andar na linha, vamos andar organizado, organizar a nossa vida, organizar a nossa casa, organizar a nossa família, porque só assim o Senhor ele vai poder fazer o milagre acontecer. O milagre da multiplicação só aconteceu quando Jesus, antes de tudo, ele organizou aquelas pessoas. Daí no versículo 11 diz assim, olha que coisa linda que diz no versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Você percebe que Jesus, em cada versículo aqui, ele está dando uma lição. Em cada coisa que ele faz, ele está deixando uma lição. Ele pegou o pão, os pães que estavam na mão do rapaz, os 5 pães e os 2 peixes, foi transportado para as mãos de Jesus. Ele pegou e ele deu graças. Ele agradeceu. Como eu amo também essa parte. Após mandar todo mundo sentar, Jesus apresenta os pães e os peixes e dá graças. Ou seja, Jesus agradece. Aprenda a agradecer o que Jesus colocou em suas mãos. Pare de reclamar, pare de murmurar,
Pare de ser uma pessoa ingrata. Aprenda a agradecer pelo pão de cada dia. Aprenda a agradecer a comida que está na sua mesa. Aprenda a agradecer pelo seu trabalho, pela sua família, por sua casa, por tudo que estiver em suas mãos. Não reclame, não murmure. Agradeça por tudo que você passa, por tudo que chega na sua casa, por tudo que chega na mesa da sua casa. Jesus apresentou os pães. Entenda, 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 pessoas. Jesus levantou e agradeceu. Ele deu graças. Isso é incrível, meu amigo. Nós precisamos darmos graça também por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Continuando, no versículo 12, diz assim: E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Oh, glória a Deus! Outra lição muito profunda. Jesus, ele não era estragado. Jesus nos ensina aqui nesse versículo 12 a nós não sermos pessoas estragadas. Quando todo mundo comeu dos pães e comeu dos peixes, porque houve multiplicação, todo mundo estava saciado. Como diz, né, o Matuto, quando todo mundo estava de bucho cheio, de barriga cheia, que os seus discípulos olharam, ainda tinha sobrado. Sobrou 12 pedaços. 12 cestos sobraram, meu amigo. Aí Jesus falou assim, olha, agora você vai fazer o seguinte, você vai recolher, vão recolher esses pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Nada se perca. Eu fico triste quando existem pessoas que têm e têm abundância e têm a chegar ao ponto de estragar. Sabe aquelas pessoas que jogam a comida no lixo, jogam as coisas no lixo, preferem jogar fora do que dar para alguém? Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que não valorizam aquele dinheiro suado. Passou o mês todinho trabalhando. Aí quando pega aquele dinheiro suado, aquele dinheiro honesto, a pessoa passou o mês todinho na labuta para conseguir aquele salário. Quando de repente pega aquele dinheiro que era para investir, que era para dar o melhor para a sua família, muitos acabam torrando com besteiras, estragando com coisas banais, coisas que não vai agregar, coisas que não vai ajudar. Não seja uma pessoa estragada, que desperdiça tudo. Sobrou os discípulos. E agora? O que é que a gente faz com essa sobra? Agora vocês vão recolher para que nada se perca. Para que nada se perca. No versículo 13, para concluir, diz assim, olha, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Você lembra quantos pães e quantos peixes tinham? 5 pães e 2 peixinhos, que estava na mão do rapaz, que ninguém sabe que rapaz era esse, nem o nome, a Bíblia não diz. Mas enquanto estava nas mãos do rapaz, continuava sendo os 5 pães de cevadas e os 2 peixinhos. Mas quando colocou nas mãos de Jesus, houve multiplicação. Coloque a sua vida, coloque a sua família, coloque a vida dos seus filhos nas mãos do Senhor. E como é que eu faço isso, pastor? Entregue na mão de Deus em oração. Ore, clame, interceda. Não tente resolver os problemas que você passa sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Mas com a ajuda de Deus, até o que era para dar errado dá certo. Com a ajuda de Deus, até o que é para dar errado dá certo. Mas sem Deus, até o que era para dar certo dá errado.
Coloque essa palavra no seu coração. Houve multiplicação naquele dia. A multidão que estava faminta, Jesus olhou para todos e teve compaixão. Jesus não quis despedir aquele povo faminto, pois assim acontece nos dias de hoje. Jesus quer saciar a sua fome, a sua sede com a palavra, saciar a sua alma. Pois eu quero orar por você agora. Se você deseja a minha oração, gostaria que você fechasse os seus olhos agora e eu estaria orando por você. Querido Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu me coloco em oração diante da Tua presença, Pai, para apresentar a vida de todas essas pessoas. Essa pessoa, meu Deus, que tem passado, meu Deus, por uma tribulação, por uma luta, meu Pai, seja ela qual for, sentimental, emocional, espiritual, familiar. Meu Deus, uma coisa eu tenho certeza, que assim como o Senhor multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, o Senhor também pode e vai multiplicar, meu Pai, porque essa pessoa, meu Deus, tem em suas mãos. Essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, sufocada diante dos problemas. Essa pessoa, meu Deus, que pensa muitas vezes em parar, em desistir, em recuar, mas o Espírito de Deus está sobre você agora, te dando força para você continuar, para você perseverar. Que o Senhor multiplique as suas forças agora, em nome de Jesus. Meu Deus, passa com o teu poder de vida em vida. Passa com o teu poder, Senhor, de pessoa em pessoa. Meu Deus, opera o milagre na vida dessa pessoa. Traz, meu Deus, a solução para esse problema. Essa pessoa que por muitas vezes tentou sozinha, meu Pai, mas nada mudou. Mas, meu Deus, com a tua ajuda, com a ajuda do Senhor, com a força do Senhor, meu Deus, até aquilo que era para dar errado, meu Pai, com a ajuda do Senhor dá certo. Portanto, meu Deus, eu te peço, alcance cada uma delas agora, meu Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo, meu Deus, o mal, eu repreendo a força do inferno que tenta paralisar essa pessoa, mas não vai conseguir, porque é o Senhor, meu Pai, que tem dado força e tem dado vigor para ela, tem dado vigor para ele. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tome posse dessa palavra, coloque essa palavra sobre o seu coração. Eu tenho certeza que o melhor Deus ele tem para você. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal. Lembrando que no próximo vídeo estaremos dando continuidade a essa série Milagres de Jesus. Um forte abraço do seu amigo de fé, pastor Felipe Lira. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Tchau.